Meus amigos e minhas amigas, final de carnaval, eu estou extremamente pessimista em relação à situação econômica do país. 2014 deverá apresentar um crescimento negativo. 2015 já há previsões aí no mercado de crescimento negativo, 0,8%, 0,5% negativo. E, evidentemente, nos anos seguintes, se acontecer nesses 2 anos, nesse primeiro ano de 2015, no ano seguinte o crescimento deverá ser pífio, se for muito é 1%, 1,2%, e portanto vamos ter mais 4 anos de nada. 4 anos da Dilma Pibinho. O governo Lula, que as pessoas falam do crescimento do governo Lula, o governo Lula, no governo Lula, o Brasil apresentou uma das menores taxas de crescimento do mundo no período de 2003 a 2010, que é o período Lula. Os países emergentes nessa mesma fase cresceram 6,5%, os BRICS cresceram acima de 10% e o Brasil cresceu 4%. Ou seja, foi uma década perdida do governo Lula. Aí vem a Dilma. No primeiro período dela, agora que é em 2014, ela cresce menos do que 2% em média. A taxa de crescimento dela ao ano, em média, é menos do que 2%. Esse próximo período será menos do que 2%. Vamos parar onde? Agora me diga, esse governo, da maneira que está, explodindo corrupção por todos os cantos, não é? Mensalão, CPI dos Correios, Petrobras, cada um volume de recurso maior. E já está se prevendo que a Petrobras é tão somente a ponta do iceberg, porque o iceberg vem aí, que é o estouro do BNDES, ou seja, da corrupção do BNDES quando será investigado. Fala-se em bilhões de dólares levados pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como sempre. Ele está em todas. Ele aparece como o principal protagonista de todas essas corrupções, de todos esses CPI de Correio, Mensalão, Petrobras e agora BNDES. E não acontece nada, nem indiciado, aliás. Portanto, tem uma série de problemas no país que vai ser difícil de resolver. Esses dois governos, Lula e Dilma, jogaram o futuro do Brasil. O Brasil que era um país do futuro, para mais distante possível ainda. Nada fizeram para contribuir para que o país crescesse. Nada fizeram para que o Brasil melhorasse. E nada. O Brasil, ao contrário, está crescendo igual rabo de cavalo. Meus amigos, e é nessa coisa perdida aí que o senhor Joaquim Levy se candidata a ser o ministro da Fazenda. Pelo amor de Deus, é muita sede de poder. Por que ele se candidatou? Porque é o seguinte, ele trabalhou com o Lula, ele trabalhou no governo do Estado, etc. Tal, e foi um bom controlador de recursos fiscais, de política fiscal. Muito bem. Mas agora o negócio está completamente diferente. Ele tem pela frente a própria Dilma Rousseff, que não abre mão da política econômica, ela não vai abrir mão, ela se acha grande economista. E tem o Aloysio Mercadante, que foi o professor dela lá em Campinas, e que é o conselheiro principal dela e responsável pela política econômica que está aí, até vigente. Você acha que ele tem alguma condição de sobreviver? Somente o Joaquim Levy, que é um tipo tímido, não é um homem de botar a madeira na mesa, bater na mesa com força, não é um homem agressivo, ele não é. E ele vem também como se fosse o salvador da pátria. Como o salvador da pátria? Se ele tivesse sido um grande nome, um grande economista, com um currículo bastante repleto de grandes obras ou de grandes projetos de crescimento em algum lugar, não, ele é um controlador de despesa. Controlador de despesa, meu amigo, não leva nada a crescimento. Ele pode simplesmente reduzir a bagunça. Ele pode
permitir que se prepare o Brasil para crescer. Mas o que o Brasil precisa é de um empreendedor. Alguém que olha para esse Brasil, esse país enorme, gigantesco, e diz assim: nós temos condições de crescer e vamos crescer. E venha com novas ideias, com ousadia para resolver o problema do Brasil. Não é controlando o déficit fiscal, não é controlando a inflação, que o Brasil vai crescer. Não é por aí. O que esse controle faz é apenas deixar o Brasil no mesmo lugar, não se tornar pior. Agora, para melhorar, é preciso de alguém com força, de alguém com confiança, de alguém com capacidade suficiente, seja um grande empreendedor e tenha ideias ousadas e inteligentes para fazer com que o país cresça. É isso que nós precisamos. Eu acho que o Joaquim Levy, para não confundir com o Joaquim Barbosa, está aí mais ou menos como a rainha da Inglaterra. Ele não tem força dentro desse governo. Ele nunca imaginou que tivesse força. Se ele é inteligente, ele nunca imaginou que chegasse aí, ele teria força como ele está fazendo. Ele não vai ter. E outra coisa, se ocorrer o processo do impeachment, ou pelo menos o zum a respeito do impeachment aumentar muito e a Dilma ficar com medo como ela já está, e aumentar o medo dela, ela vai pedir a cooperação dos seus ministros para que tome medidas que venham a distender um pouco a situação e ela melhore na sua aprovação do governo. Quem será o ministro que ela vai mais pedir? Vai ser, claro, ao Joaquim Levy, é o ministro da Fazenda, porque é ele que está trancando a porta do banco, a porta do caixa. E nós sabemos que a Dilma é absolutamente contra isso. Haja visto com o Antônio Pallotti, que ela ridicularizou o Antônio Pallotti porque ele falou num déficit zero. Então nós sabemos que a Dilma é contra isso e sabemos que o Mercadante, que é o conselheiro dela, é contra isso também. Então isso aí só foi temporariamente para melhorar um pouco a situação, para não degringolar de vez a situação, criar um pouco de expectativa de que haverá mudança. Mas olha só, eu não vejo nenhuma outra, eu não tenho esperança que o Joaquim Levy tenha alguma ideia melhor do que a que ele tem que falar todo dia. Ele fala austeridade, transparência e equilíbrio, é a única coisa que ele faz. Isso não vai resolver o problema do Brasil. Não deixa deteriorar. Agora é preciso que, em cima disso, chegue alguém, um empreendedor, e diga: vamos crescer. O Brasil tem muitas áreas, tem a infraestrutura que está acabada, liquidada. Outra coisa, é preciso prestar atenção: o seguinte, o déficit fiscal é ruim, como é esse tipo do Brasil, que é um déficit fiscal que foi constituído com as despesas correntes, ou seja, com a despesa para sustentar a máquina do governo. E esse tipo de despesa não é despesa de consumo. Isso é gasolina na inflação. É por isso que a inflação está subindo. Por quê? Porque estão ativando a demanda e a oferta de produtos não está sendo ativada. Tá certo? Então, muito bem. Nós poderíamos mudar o déficit fiscal. Se o déficit fiscal for em função do investimento, tudo bem. Não tem importância que esse déficit fiscal seja em função do investimento. Porque só assim é que vai acontecer o crescimento. Investir para crescimento. Investir para crescimento significa um déficit fiscal. E não é ruim. Ao contrário, é super desejado. Por quê? Porque ao se aplicar em investimentos, espera-se que o país cresça, que a oferta de produtos aumente, que as pessoas tenham confiança de que vai haver crescimento, que as estradas estão bem construídas, vão reduzir os custos de transporte, os portos estão bem construídos, reduzem custos de transporte e as mercadorias são exportadas, vão ser competitivas no mercado externo. E tudo isso significa redução de custo ou aumento da produtividade. E é na produtividade que o país cresce. E para se criar, para se aumentar a produtividade, é muito mais fácil aumentar a produtividade através do investimento
do que do controle do que da austeridade, meu amigo. Tá certo? Então, eu não acho que o Joaquim Levy vai ter sucesso nesse governo. Eu acho que ele vai sair chamuscado. Se o Brasil chegar na situação que o Aloysio Mercadante e a Dilma Rousseff controlem isso, vão até demiti-lo por ser incapaz, dizer que ele é incapaz de mudar a situação do país. E outra coisa, a Dilma vai pedir, como você sabe, ao Ministério da Fazenda para abrir as pernas, porque ela quer ser bem avaliada. E se é bem avaliada no Brasil, tem que aumentar esse déficit fiscal, que é que ela sabe fazer muito bem. Através de quê? Despesas correntes. Através de aumento de Bolsa Família, através de aumento de salário de funcionário público, através de aumento de funcionário do Ministério. Tudo isso, a máquina do governo vai ser azeitada, porque isso dá voto para ela. Então, meus caros, eu estou vendo a situação de Joaquim, eu tenho a impressão que ele só tem uma saída. Para ele se dar bem, só tem uma saída. Se a Dilma sofreu o processo do impeachment, sai do governo. Entrará outro governo, e talvez dentro desse outro governo, com um certo prestígio que ele tem a força. Mas dentro desse governo que está ele não tem força. Ele é a rainha da Inglaterra. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.